novamente. Graça e paz a todos. Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor, orando. Pode aumentar um pouquinho mais, por favor? Orando pelos irmãos que vão fazer a prova do Enem, né? Oremos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, Pai, de estar em contato com a tua palavra, Senhor. Isso tudo, Pai, é misericórdia da tua parte, Pai, de fazer com que possamos aprender, Pai, a cada dia mais de ti, Senhor, de maneira que venhamos ser semelhantes a Cristo, Senhor, a cada dia. Pai, nós colocamos diante de ti a vida daqueles irmãos que irão fazer a prova do Enem, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa iluminar, Pai, suas mentes, que eles possam se lembrar, Pai, de todo o conteúdo que foi estudado, Senhor. Que tudo esteja debaixo do teu controle, debaixo da tua mão graciosa. Nós te agradecemos, abençoa a IBD dessa manhã, Senhor, que o Senhor possa nos orientar, Senhor, apesar das nossas limitações. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos especificamente na 14ª lição, 14ª aula. E se você abriu a sua apostila, o manual de autoconfrontação, nós estaremos na lição 8. Ok? Na EBD passada estudamos a segunda parte da lição 7. E agora passaremos para a lição 8, página 121. Quem tiver sua apostila, pode abri-la. Pode passar. A lição 8, quem acompanhou desde o início, né, o manual de autoconfrontação, viu que no começo ele deu prioridade à leitura da palavra de Deus, à leitura das escrituras sagradas, né? A maneira com que você retém ela, que você se aprofunda, que você estuda a palavra de Deus. E já nessa lição 8, ele dá ênfase para a prática bíblica, dá ênfase para o seu praticar. Ou seja, você vai pegar tudo aquilo que você entendeu, que você meditou, que você estudou e vai colocar em prática na sua vida. E os versículos-chave são Hebreus 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tiago 4,17, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o título da lição 8, prática bíblica, resulta em mudança permanente. Prática bíblica resulta em mudança permanente. Agora, na próxima página, já 122. Perdão. Página 122, meus irmãos. Os irmãos aí de trás estão conseguindo escutar? Tá ok? Ok, vamos iniciar então. Então, meus irmãos, como eu já havia falado, essa lição dá ênfase para a prática bíblica que resulta numa mudança permanente, que é o desejo de todo cristão, né? O cristão verdadeiro, ele sofre com o pecado, né? Somos pecadores, nascemos pecadores. Cristo nos libertou do poder do pecado, né? Das correntes do pecado. Agora não somos mais dominados pelo pecado, mas agora somos de Cristo. Nós morremos para o mundo e agora estamos vivos, fomos vivificados por Cristo através do seu sangue. E pensando nisso, todos nós desejamos ter uma mudança permanente, não é? Todos nós, através da palavra de Deus, queremos ter uma vida cristã estável, uma vida cristã sem altos e baixos. E isso só é possível através da palavra de Deus, através dos meios de graça que nós estudamos na EBD passada. Vocês lembram? Se vocês olharem as páginas anteriores, deixa eu só ler rapidinho. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra,
meditar na palavra. Além disso, tem a adoração, a participação da ceia do Senhor, a comunhão entre os irmãos. Todas essas ferramentas elas são utilizadas como meios de graça para que você venha crescer mais e mais no Senhor. Agora, focando aqui, meus irmãos, nesse primeiro quadro da sua apostila, vamos fazer a leitura e logo em seguida a leitura dos versículos. Dar passos específicos em obediência à Bíblia evidencia e aprofunda o seu amor pelo Senhor, além de favorecer as mudanças que Deus deseja e quer operar na sua vida para moldá-lo à semelhança de Cristo. Primeiro versículo, João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então aqui ele já deixa bem claro no começo, né? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então ele já tira aqui o manual de autoconfrontação, ele já foca na prática, né? Então ele tira um pouco daquela visão romantizada, né, do cristão de somente sentir, sentir, sentir. Mas sentir é importante, mas nós devemos pegar a palavra de Deus e praticá-la, colocá-la, aplicá-la na nossa vida diariamente. Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somos chamados para sermos semelhantes a Cristo, e isso é possível através da palavra de Deus. Só uma observação, nós iremos ler alguns versículos aqui que são muito profundos, né? E se nós pegarmos cada palavra, né, e destrincharmos ela, nós não iremos acabar a lição. Então, nós iremos focar somente naquilo que é essencial, naquilo que se diz sobre prática bíblica, ok? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse versículo é maravilhoso, esses dois versículos, né? Então nós iremos focar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais de tempo nesses versículos. Quando ele fala ali no primeiro versículo, se vocês puderem acompanhar nas suas Bíblias, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, quando ele está falando aqui, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, Paulo está chamando a atenção do leitor para que ele se lembre da misericórdia de Deus, para que ele medite na palavra de Deus e lembre-se que ele nasceu pecador, nasceu condenado. E só foi possível ele estar na presença do Senhor, na presença de Cristo, por meio da graça e por meio da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia significa você receber algo que você não merece, que é muito parecido com graça, né? Favor e merecido. Significa que a ira do Senhor estava sobre você e mesmo você não merecendo, Deus derramou misericórdia sobre sua vida. Então, ele chama a atenção do leitor para que lembre da misericórdia de Deus, né? E se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereçam, ou seja, você pega a graça, a misericórdia de Deus e vive uma vida de gratidão. Agora a sua vida é de gratidão. Você valoriza tudo isso que Deus te deu e vive uma vida de gratidão. Por isso que ele fala, se ofereçam em sacrifício vivo. E quando ele fala de oferecer sacrifício, isso nos remete ao Antigo Testamento, não é? Aos sacrifícios do Antigo Testamento. Só que esse sacrifício é diferente. O sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício onde era um animal morto, onde havia derramamento de sangue. Já esse sacrifício é um sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Ou seja, nós que estamos em Cristo, que estamos vivos, vivificados por meio do sangue de Cristo, no meio de mortos, espiritualmente falando, né? O mundo, né, significa isso. Nós devemos
nos oferecer como sacrifício vivo, santo, que significa separado para Deus, e agradável a Deus. Os sacrifícios no Antigo Testamento também eram chamados de sacrifícios, os que eram aceitos, né? Eram chamados de agradáveis ou aceitáveis. Então ele finaliza aqui: este é o culto racional de vocês. Por que ele fala isso? Em algumas traduções, esse racional significa espiritual ou significa também adoração, né? Isso, ele não está falando aqui que você vai pegar somente o seu intelecto, né, e vai oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a sua totalidade, né, é o ser humano como todo. É o seu corpo, mente, todas as suas faculdades intelectuais, elas são oferecidas para Deus. Então não há separação, né, entre os nossos membros, né, os nossos corpos, com a mente. A nossa mente também, nosso pensamento deve estar voltado para as coisas do Senhor. Já no versículo 2, ele continua, né, e esse versículo nós abordamos bastante na EBD passada. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, isso requer uma transformação de mente, né? Você precisa se debruçar na palavra de Deus, de maneira que a própria palavra de Deus irá fazer uma transformação na sua mente. Você irá oferecer a sua mente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E à medida que você faz isso diariamente, a sua mente ela vai sendo transformada. E não se requer nada menos que total rendição, procedente da gratidão. Ou seja, nós vivemos a vida para Cristo por gratidão. E na EBD passada nós abordamos até o fato de que muitas vezes nós assistimos coisas, né, que corrompem o nosso pensamento, nós ouvimos coisas que corrompem o nosso pensamento também. A nossa mente é um terreno fértil para as coisas que não são de Deus, mas também para as coisas que são de Deus também. Então nós precisamos dar prioridade a todo pensamento que é bom, que é agradável, que é de boa fama. Nisto pensai, né? Isso que Paulo fala. Então, meus irmãos, tanto o pensamento quanto as nossas atitudes também. Às vezes nós andamos com pessoas, né, que aquela convivência com o tempo, né, vai modificando o nosso comportamento também. Mesmo nós negando esse fato, né? É como o versículo diz: a má companhia corrompe o bom caráter. Então, muitas vezes a gente fala, né, nada a ver. Não tem nada a ver isso. Né? Não tem nada a ver eu assistir uma coisa, um seriado que tem cenas sensuais. Não tem nada a ver eu ouvir músicas que têm palavrões. Não tem nada a ver eu conviver com pessoas que têm um comportamento inadequado. Não tem nada a ver eu usar roupas inadequadas também. Então, essa é a palavra preferida de Satanás, né? Não tem nada a ver. Você pode fazer o que quiser. Existe uma parábola, né? A parábola do sapo escaldado. Alguém já ouviu falar? É velha. Diz a parábola, né, que a melhor maneira, né, de você... Existem duas maneiras de você saber, né, se o sapo irá morrer ou não. Né? É uma parábola, gente, não é nada real, não. Os defensores aí do direito dos animais. Se você pegar uma panela, né, com água da lagoa e esquentar essa panela até o ponto de ebulição, ferver essa água e jogar o sapo lá dentro, o que vai acontecer? O sapo vai sentir a temperatura e vai pular. O instinto dele vai fazer com que ele não fique nessa água, porque ele sabe que ali ele vai morrer. Mas se você pegar um sapo e colocar dentro da panela com água da lagoa e esquentando essa água aos poucos, né, ele vai se adaptando à temperatura até o ponto de chegar ao ponto de ebulição. A água vai começar a ferver, só que será tarde demais.
o sapo já morreu. Não deu tempo dele pular fora. Então, às vezes o cristão ele vive a vida dessa forma, né? Ele vai vivendo, né? Nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, e ali aquilo vai tomando as suas energias, você vai morrendo espiritualmente. Quando você menos vê, você já está lá no fundo do poço. Mas ainda há salvação, ainda há para aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem podem experimentar novamente o poder de Deus, a graça de Deus. Não há lugar escuro que Deus não possa alcançar. O nosso Senhor é poderoso, mas precisamos olhar para dentro de nós e nos arrependermos dos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Interessante como Paulo fala que ele faz aquela antinomia, né? Aquela aparente contradição, né? Entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E nós sabemos que Paulo era um defensor da eleição. Né? Então, quando ele fala que ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. E logo em seguida ele fala, pois Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, ele está falando que, apesar de Deus efetuar tanto querer quanto realizar, você tem a sua responsabilidade. Você precisa agir. Você precisa ir na direção de Deus. Você precisa tomar atitudes que sejam benéficas para o seu corpo, para a sua piedade. Então, quando ele fala que ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Se você tem temor e tremor, significa que você tem fé. Se você tem fé, significa que já foi dado. Deus já deu essa fé para você. Então, uma vez que você tem a fé e você desenvolve a sua salvação com temor e tremor, Deus ele vai efetuar em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, meus irmãos, a vida cristã ela precisa iniciar, né, com o arrependimento. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, deve ser de maneira reverente, com temor e tremor perante Ele. Maria, em seu cântico, falou sobre o temor, sobre a misericórdia de Deus. Né? Em seu canto Magnificar, que chama, né? Maria disse, a sua misericórdia estende-se aos que os temem, de geração em geração. E se você observar na Bíblia, todas as pessoas que chegaram perto de Jesus demonstraram temor e tremor. Eram pecadores, como nós, mas demonstraram temor e tremor. Demonstraram fé. E tudo isso lhes foi dado. Não partiu deles, mas de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, através do exercício constante, né, e aqui Paulo ele usa muito essa comparação, né, através do exercício, né, é como se ele estivesse falando de um atleta, né, de um atleta que se exercita, né, que precisa de uma musculatura forte, né, precisa estar firme, precisa estar praticando aquele exercício para se tornar apto a discernir. Então só tem um jeito, é pelo meio da prática. Não adianta nós ficarmos somente na teoria. Né? Não adianta. Nós precisamos pegar a teoria, a ortodoxia e praticá-la. Ortopraxia. Precisamos pegar e aplicá-la na nossa vida. Né? E Paulo usa muito esse exemplo. Né?
Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, sem interrupções, tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Discernimento significa que o cristão está no caminho certo, significa que ele está amadurecendo, significa que ele vê algo que vai lhe fazer mal, que vai lhe trazer alguma tentação, e ele, não, eu não escolho isso, eu escolho as coisas de Deus. Ele sabe discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque ele exercita constantemente. O ABC da fé cristã deve ser prontamente dominado. As doutrinas básicas, do Evangelho precisam ser dominadas por nós, para que possamos também passar para os outros, edificar aqueles que estão começando na fé, para que não tropecem também em erros básicos que nós erramos. É por isso que a igreja é maravilhosa, porque você pega o pecado de um irmão, que ele errou naquele pecado. E aí tem outro irmão que errou também nesse mesmo pecado. E aí ele pode ajudar o outro irmão, ele pode edificar aquele irmão. Isso é um amor fraterno, que nós iremos ver mais à frente também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Mais uma vez, Paulo usa a figura do atleta aqui. Aqui que ele fala, exercite-se na piedade. E aí ele fala, o exercício físico, ele é de pouco proveito. Ou seja, não quer dizer que o exercício físico, ele não está rejeitando aqui quem faz academia, quem faz sua corridinha, Ele não está rejeitando isso. Isso é bom para o seu corpo, bom para o seu coração. Mas é de pouco proveito. Ele é útil somente para o seu corpo. Mas a piedade não, ela é útil para o seu corpo e para a sua mente. E ele ainda fala aqui, porque tem promessa na vida presente e na futura. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós fizermos para Deus, permanecerá eternamente. Então essa é a piedade, é isso que nós devemos buscar. Quando ele fala aqui no começo, rejeite, porém, as fábulas profanas e de velhas. Vamos focar somente nessa palavra rejeitar. É como se o atleta se despisse de toda a roupa pesada, para poder fazer sua corrida. Se você lembrar da maratona de São Silvestre, ou é corrida de São Silvestre? Corrida, Corrida de São Silvestre. Você não vai ver aqueles corredores usando jaquetas, calça jeans. Eles estão usando roupas leves, porque eles precisam correr e precisam chegar ao seu objetivo. Ele está usando essa analogia aqui. Se você quer crescer na fé cristã, você precisa esquecer as doutrinas, as fábulas, os mitos, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que deturpa a palavra de Deus. E hoje em dia nós temos uma gama de heresias, uma gama de distorções da palavra de Deus. Liberalismo teológico, teísmo aberto, dentre outros. Eu pulei um versículo aqui, Lucas 16, 10, Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Significa que as circunstâncias não devem ditar o nosso esforço para aprender de Deus, para colocar em prática os meios de graça. As circunstâncias não ditam a nossa identidade, mas o sangue de Cristo sim. Nossa identidade está em Cristo, não está nas adversidades que aparecem na nossa vida. Muitas vezes Deus coloca provações na nossa vida, coloca adversidades, dificuldades, para nos testar. Será que nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos? Deus nos testa, Deus nos prova. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 10.
Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Amém. Bastante coisa, né? E nós estamos falando aqui de um pescador, meus irmãos. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui nós vemos coisas difíceis, né? Coisas profundas aqui da palavra de Deus. É muita coisa, mas nós iremos uma coisa por vez, né? Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, quando ele fala pleno conhecimento, ele está falando que você aprendeu das Escrituras, né? E está colocando em prática, né? É algo que é 3D, né? Você, através do seu relacionamento com as pessoas, através das suas orações, através das bênçãos que Deus derrama na sua vida, você consegue ver Deus em todas essas coisas. Então, esse é o pleno conhecimento de Deus. Quando você tem certeza de que você está agradando a Deus. Você está pegando a palavra de Deus e está praticando. Você está cumprindo aquele versículo que nós lemos no início. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Estamos obedecendo e, portanto, estamos amando a Deus. Esse é o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento, novamente, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então aqui ele está falando, de maneira clara, que ele já nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade. Né? Já nos deu todas as coisas. Então, às vezes nós queremos, a nossa mente, o nosso coração enganoso, tenta justificar o nosso pecado. Né? Ah, mas aquela pessoa falou comigo de maneira rude. Também o jeito que ela falou, né? Nem eu ia aguentar. E aí a gente responde de uma maneira pior ainda. Ou outras coisas que acontecem na nossa vida que nós tentamos justificar. Mas a palavra de Deus nos diz diferente. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento é o que nós lemos ainda há pouco. Né? É a sua intimidade com Jesus Cristo. Seu tempo de oração, as bênçãos que ele derrama sobre a sua vida. Né? Assim como Enoque. Né? Enoque andava com Deus. Né? Jesus ele é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso advogado, ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então nós temos esse íntimo relacionamento com ele. E dessa forma temos o pleno conhecimento. E através desse pleno conhecimento é que nós iremos rejeitar, né, fugir da corrupção do mundo. E aí, dessa maneira, nós iremos manifestar o fruto do Espírito Santo. E essas virtudes, essas 8 virtudes que estão aqui no versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude,
o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Então são 8: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. A fé é o princípio de todas as coisas, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é dada por Deus. Então, todas essas outras virtudes, elas se iniciam ou elas estão em conjunto com a fé. Né? Quando ele fala virtude aqui, ele está falando sobre excelência. Tudo que você faz para Deus, com qualidade, de bom grado, quando você faz realmente para Deus. Né? Isso é virtude. O conhecimento, a prática do bom senso, a aplicação da palavra de Deus, o domínio próprio. Mais uma vez, Paulo usa a analogia com os atletas. Né? Quando os atletas iam para uma competição, eles se abstiam de alguns alimentos que eram nocivos para a sua saúde. Se abstiam também de prazeres que eles praticavam. Ou seja, eles tinham um tempo de reclusão que eles se preparavam para chegar ao seu objetivo. Então ele está falando que isso tudo são virtudes. O domínio próprio. Precisamos estar preparados para rejeitar as coisas que são do mundo. Perseverança significa estar debaixo de um conflito. Né? Permanecer debaixo de um determinado conflito. Ela tem sua origem na fé também. Por quê? Porque para perseverar você precisa confiar em algo. Né? Você persevera porque você confia na soberania de Deus. Você confia que Ele está no controle de todas as coisas. Confia que todas as coisas, né, para aqueles que amam, Ele faz... como é o versículo? Alguém lembra? Ele faz... Esqueci. Então, você confia na soberania de Deus. Dessa maneira, você persevera. Agora, a sexta virtude, a piedade. Que significa você viver para Cristo. Você viver uma vida onde Deus está presente em todas as áreas da sua vida. Abraham Kuyper, um cristão, ele fez algo, ele falou algo certa vez sobre a soberania das esferas, né? Significa que na sua vida você tem várias esferas, né? A esfera do seu trabalho, a esfera da igreja, né? A esfera da sua família, várias esferas, né? Mas por cima, todas essas esferas estão dentro de uma esfera maior, que é a esfera de Deus. Ou seja, não há nada que Deus não seja soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as diversas áreas da sua vida. E é por isso que nós devemos reverência, devemos viver uma vida de temor e tremor perante Ele. E não dividir, ser cristão somente na igreja. Né? Isso não é cristianismo, é religiosidade. Né? Isso os fariseus faziam muito bem. Eles mostravam para as pessoas que eram pessoas misericordiosas, pessoas piedosas, mas o seu coração estava cheio de sujeira, estava cheio de coisas más. A fraternidade e o amor. E aqui ele separa fraternidade de amor. Né? E nós sabemos que há o amor filos, né? O amor fraternal, né? Que é o amor aqui entre os irmãos. Nós nos amamos entre si, nós nos edificamos, então por isso nós praticamos o amor fraternal. Esse amor, geralmente ele atrai pela semelhança. Né? No entanto, existe um outro amor, que é o amor ágape, o amor de Deus, que apesar da diferença, né, ele nos ama. Apesar de nós sermos, antes de Cristo, né, nós éramos inimigos de Cristo, ele nos amou mesmo assim. Ele morreu por nós. E ele está falando aqui que isso é uma virtude do cristão. Assim como as bem-aventuranças, né?
aquelas bem-aventuranças não quer dizer que uma você vai ter e outra você não vai ter. Não, todo cristão ele tem que ter todas aquelas bem-aventuranças. Aqui do mesmo jeito, todo cristão deve ter todas essas virtudes e deve praticá-las em conjunto, e não uma por vez. Então, quando ele fala aqui, você deve praticar o amor fraternal, o amor com seus irmãos, entre os seus irmãos. E também, além disso, você deve praticar o amor para com os seus inimigos, deve amar os seus inimigos. É aquilo que Jesus falou. Aquelas pessoas que você não se dá muito bem, né? Há pessoas que são intragáveis. Há pessoas que não fariam diferença se sumissem assim. Puf, sumissem de uma vez. Não fariam diferença. Mas você, como cristão, você é chamado para amar essas pessoas também. Porque Cristo nos amou e nós éramos inimigos de Cristo quando praticávamos as coisas do mundo. E aí ele continua, né? A negligência dessas virtudes, meus irmãos, irá resultar em perda espiritual e privação. É aquela história do nada a ver, né? Vou praticando, nada a ver ali, vou negligenciando essas virtudes na minha vida, e aí eu vou enfraquecendo espiritualmente, né? Vou dando lugar para a carne, vou dando lugar para o pecado. E no versículo 8 ele fala, né, que ele nos adverte que para nós não ficarmos inativos e infrutíferos em nossa vida espiritual. Então nós devemos pegar essas virtudes e praticá-las para que nós não venhamos a ser infrutíferos, inativos. Você já pensou um cristão ser inativo, infrutífero? É uma tristeza muito grande, né? Porque nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Cristo morreu por nós, né? Derramou o seu sangue ali na cruz. Então, quando um cristão ele chega a esse ponto de ser infrutífero e inativo, somente a misericórdia de Deus, a graça dele para resgatá-lo, né? Porque é algo muito contraditório, né? O cristão ele é feito para poder ser luz, para poder ser sal, né? Diante do mundo, né, corrompido. Nós não devemos nos assemelhar de maneira nenhuma ao mundo, mas devemos ser diferentes, revelar realmente a face de Cristo para a sociedade. Pedro está falando isso à igreja com todo cuidado. Assim como ele fala, assim como uma mãe, um pai, gosta de ver o crescimento do seu filho, né, do seu bebê, gosta de ver ele engordando ali. Pedro também ele está tendo esse cuidado pastoral com essa igreja, de ver essas qualidades, essas virtudes na vida na vida dessa igreja. Amém, irmãos? Nessa página 122, nós temos aqui abaixo o primeiro tópico, né? Propósitos da lição. Tópico A, mostrar que a prática da palavra é necessária para o crescimento espiritual que leva à maturidade. B, apresentar um plano específico para ajudá-lo a mudar biblicamente. C, ilustrar como provações e tentações podem afetar a sua vida e oferecer uma oportunidade para que você desenvolva um plano bíblico para superar um problema específico em sua vida. Então, esse manual de autoconfrontação é maravilhoso, porque ele vai passo a passo, né? Ele começa com as doutrinas fundamentais, né? Ele vai dando leite, né? E aí depois ele vai dando alimento sólido. E aqui ele está dando os passos, né, para você praticar e ter uma mudança permanente. Se você ainda não fez, não leu, eu sugiro que você leia e veja versículo por versículo. Né? Tanto a lição 7, todas as lições, né, são muito importantes. E aqui tem o esboço da lição, né, no tópico 2, que são as lições que nós iremos ver. Autoconfrontação, o primeiro. Princípios bíblicos. Prática bíblica resulta em mudança permanente, que é a lição 8 que nós estamos vendo hoje. Tópico 2.
ponto de vista bíblico sobre provações e tentações. E tópico 3, passos práticos para alcançar mudança bíblica. Agora nós vamos para a página 123. Vamos lá. Princípios bíblicos. Prática bíblica resulta em mudança permanente. Aqui ele está dando os princípios, os passos para que você obtenha essa prática bíblica, que resulta em mudança permanente. Vamos ler aqui esse quadrinho, esse primeiro quadrinho aqui na parte superior. A mudança bíblica que glorifica e agrada a Deus requer mais que um mero entendimento das doutrinas corretas. É somente pela prática da palavra de Deus em cada área da sua vida que você poderá experimentar mudança permanente. Baseado em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então aqui nós estamos falando sobre prática, né? E aqui ele está falando que o homem que construiu a sua casa, né, em cima da areia, a casa, imagine uma casa linda, né? Aquela casa assim dos sonhos, só que ela estava em cima da areia, né? E ali ele fala que choveu, né, vieram os ventos e a queda foi grande. Ou seja, desabou de uma vez. Parecia que estava tudo bem, né? Tudo calmo, tudo tranquilo, calmo, sereno, tranquilo. E aí, do nada, a casa cai. Mas o homem prudente, ele constrói a sua casa, né, com os alicerces na rocha. Os alicerces em solo firme. Ou seja, para que ele ache essa rocha, né, e nós vemos isso em Lucas, no capítulo 6, versículo 48, deixa eu ler aqui. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Ele está falando que esse homem cavou, né? E quem é construtor aqui, quem é pedreiro, sabe que quando você vai fazer uma casa, tem o alicerce, né? O baldrame, né? E ali você coloca em solo firme, né? Você faz a base da casa. Porque se você não fizer aquilo, você pode acabar como essa casa aqui que foi construída na areia. Pode ficar sem teto. Então, meus irmãos, esse processo de cavar fundo significa suor, sangue e lágrimas. Significa que você está, né, batalhando, você está se esforçando. E pode até envolver sofrimento nesse processo. Pode ser que você esteja, com certeza, você está negando a sua carne, porque nós não queremos a Deus. Né? Nós não queremos fazer as coisas de Deus. Não queremos nos colocar perante a palavra de Deus. Né? Mas o Espírito de Deus nos ajuda. Né? A nossa carne, ela fica ali, não, eu não quero, estou com preguiça, não vou fazer, prefiro ficar deitado. Né? E isso é uma vida indisciplinada. Então esse processo de cavar mais fundo, ele pode envolver sofrimento, né? Pode envolver uma vida que nega a si mesmo. No entanto, quando você estabelece a sua casa, o seu alicerce, né, na rocha, que é Jesus Cristo, pode vir o que for, sofrimento, tribulações, adversidades, a sua casa está firmada e ela vai continuar ali, porque Cristo é a base, Cristo é o alicerce. O salmista, Salomão, escrevendo o Salmo 127, disse uma coisa interessante, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, meus irmãos, às vezes nós fazemos aquela casa linda, né? Só que ela está por cima da areia e ela pode cair. Então, olhando para esses versículos aqui, nós chegamos à conclusão que
o nosso problema não é ter uma casa bonita, não é ter uma casa grande, não é ter uma casa confortável, mas o nosso problema é nós termos Jesus Cristo como nosso alicerce. Cristo precisa ser a base, porque senão de nada adiantará. É tudo em vão. Uma outra coisa que podemos observar nesses versículos, a aparência externa das duas casas. A casa do homem prudente e a casa do homem insensato. Se fossem duas casas, né, iguais, minha casa, minha vida, né, duas casas iguais, e você olhasse, uma está em cima do alicerce e outra não, você não conseguiria ver a diferença. Né? Você não conseguiria ver se a história pregressa daquela casa, se o construtor cavou fundo realmente, ou se ele fez ali, você não sabe. Então muitas vezes acontece isso na igreja. Né? Irmãos, né? Alguns cristãos verdadeiros, outros cristãos nominais, mas eles estão no mesmo local. Né? Estão compartilhando o mesmo ambiente. Mas uns se debruçam na palavra de Deus e a praticam, outros não. Somente ouvem e não a praticam. E ele está falando isso. Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é como um homem insensato. Né? Construiu sua casa na areia, veio o vento, veio a chuva e a casa caiu. Então, meus irmãos, na nossa prática, trazendo isso para a nossa vida, né? Será que as pessoas ao nosso redor, né, elas estão percebendo, né, que o meu alicerce é Cristo? Será que as pessoas do trabalho estão vendo a diferença? Né? Porque o nosso testemunho precisa ser claro. Né? Às vezes, muitos, né, têm receio de falar de Cristo, né, mas nós não devemos ter esse medo. Precisamos abrir a nossa boca e o Espírito Santo irá cumprir a sua vontade. Deus irá cumprir o seu propósito. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Então aqui nós podemos verificar se estamos amando a Cristo. Né? Será que quando nós estamos lavando a igreja, né? Lavando o banheiro, estamos fazendo para Deus? Será que quando estamos no trabalho pesado, né? Dos diversos eventos aqui da igreja, né? Será que nós estamos fazendo para Deus? Essa é uma reflexão que esse versículo nos traz. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Era o que João Calvino falava, né, sobre a piedade. Coram Deo. Significa Deus está presente em todas as áreas da sua vida. Você está andando com Deus. Quer você converse, todo o seu relacionamento, Cristo precisa estar presente. Então, Calvino levava muito a sério essa questão da piedade. Lógico que era pecador também, como nós. A vida cristã não deve ser separada por departamentos, né, aquilo que nós já falamos. Não podemos ser cristãos aqui e quando saímos da porta para fora, nos comportamos de outra maneira. Não. Cristo é soberano sobre todas as áreas da nossa vida. Então, eu devo temor e tremor a Ele, em todas as áreas também, nos meus relacionamentos também. Às vezes nós vivemos como crente 007, né? Ninguém sabe que ele é cristão. É um espião. Né? Quando menos espera a pessoa falar, você é cristão, nem parece. Né? Então, nós precisamos tornar Cristo claro na nossa vida. Precisamos fazer com que Ele seja visto. Precisamos ser sal, precisamos ser luz. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E aqui ele mostra, né, o pecado da omissão. Quando muitas vezes deixamos de fazer o bem por comodismo, por preguiça, por ignorância, muitas vezes. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.
O discurso de Samuel de despedida, né, ele diz aos israelitas, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Pecado da omissão. Omissão é pecado. Precisamos, se sabemos que algo é bom, algo vai glorificar o nome de Cristo, precisamos fazer. E às vezes nós cometemos isso nas menores coisas, né? Quando pedem oração no WhatsApp, você coloca aquela mãozinha lá e esquece de orar? Quantos fazem isso? Ninguém, né? Vocês não são assim. Advertência muito séria contra o pecado da negligência, o pecado da omissão. Esse pecado particular mostra seu semblante horrível quando o ser humano ignora Deus, faz planos, alcança o sucesso e gloria-se de suas realizações. Então, meus irmãos, nós iremos agora para os tópicos, né? Tópico A, B e C. Ele diz aqui, a sua prática em direção à mudança bíblica. A sua prática em direção à mudança bíblica. Novamente, falando sobre prática. E o tópico A é iniciando, o tópico B, prosseguindo, e o tópico C, amadurecendo. Lembrando que na lição 7, nós falamos sobre renovação da sua mente, né? Falamos sobre despir-se do velho homem. Nós precisamos despir-se do velho homem, né? E viver para Cristo como um novo homem. Então, veja que o capítulo 7, a lição 7, estava direcionando para a prática, que é onde nós estamos agora. Para iniciar, nós precisamos despir-se do velho homem, precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, para que então possamos iniciar. O primeiro passo é o arrependimento. E nós iremos ler aqui a frase, né, e o versículo em seguida. Mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou, arrepende-se e volta às práticas do primeiro amor, característico de quando recebeu o Senhor Jesus em sua vida. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui, meus irmãos, ele está falando para a igreja de Éfeso, né? Então, Éfeso havia abandonado o primeiro amor. E na nossa vida cristã, isso acontece. Nós passamos a absorver, né, as circunstâncias, nos deixamos levar pela vida secular, e aí essas coisas vão sugando, né, a nossa energia, vão tirando a alegria de servir para Cristo. E aí, o primeiro amor, né, acaba sendo esquecido. E aqui, ele está falando para a igreja de Éfeso, não porque a igreja de Éfeso rejeitou Cristo. Não quer dizer que ela rejeitou Cristo, mas quer dizer que ela esqueceu-se do seu primeiro amor. Né? Ela começou a se interessar por outras coisas, deu prioridade para outras coisas. E olha que a igreja de Éfeso foi uma igreja que passou por sofrimento. Né? Quando você lê Apocalipse, fala sobre o sofrimento, sobre a luta. Mas tudo isso deveria resultar, né, em submissão a Deus, em vida piedosa. No entanto, não, acabaram esquecendo-se do primeiro amor. Então, o fato de nós sofrermos por alguma coisa nem sempre quer dizer que nós sairemos mais edificados daquilo. Nós precisamos, no sofrimento, quando estamos no olho do furacão, nos colocar em humildade perante o Senhor, em humilhação perante o Senhor. E buscar também a alegria, o vigor, o fervor de servir a Cristo. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós ficamos inertes, né? A palavra de Deus é falada, entra e sai domingo, nós participamos das coisas da igreja, mas aquilo parece que não atinge o nosso coração. Né? Aquilo parece que não faz diferença. Né? É como se a palavra de Deus fosse um paliativo. Né? O que é um paliativo? É quando o paciente, né, ele está com uma doença
E aí você dá um paliativo só para ele ficar bem. Mas aquilo não resolve, de fato, o problema dele. E às vezes a palavra de Deus ela pode estar sendo um paliativo na sua vida. Se você perdeu o primeiro amor, ou esqueceu-se do primeiro amor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não sendo carnais e agindo como mundanos? Então ele está falando aqui sobre os crentes, né? Que eles estavam demonstrando nas suas atitudes, né? Eles eram crentes carnais. Então, como que Paulo ia dar um alimento sólido, né? Um alimento para eles exercitarem, assim como disse nos versículos anteriores? Ele não podia dar um alimento sólido, porque aquele alimento sólido ia entrar por um ouvido e sair no outro. Aquilo não seria digerido adequadamente. Então eles precisavam voltar às doutrinas elementares. Eles foram reprovados na série, né? Não sei se hoje em dia as pessoas reprovam ainda na escola. Reprovam, né? Apesar da doutrinação que existe, né? Ainda existe reprovação. Então, meus irmãos, o ABC, esses irmãos que estavam se comportando de maneira carnal, eles precisavam ainda de leite espiritualmente falando, né? Paulo tinha que dar alimento ainda pastoso, né, líquido, para que eles pudessem digerir. Por causa das suas atitudes, né? Quando ele fala aqui, porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ora, divisão dentro da igreja, meus irmãos, significa que estamos sendo carnais, significa que estamos dando lugar à carne, significa que não estamos praticando aquelas virtudes que nós ouvimos aqui, sobre amor fraterno e amor sacrificial, amor ágape. Significa que não estamos tendo domínio próprio. Então precisamos realmente voltar para as doutrinas elementares. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 13. Quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, novamente, ele fala sobre os princípios elementares, né? Eles se tornaram lentos para aprender. Então, ele faz essa analogia como uma criança. Você não vai dar a farinha daqui, né, farinha macuxi, para uma criança, né, que tem 2 dentes, né, tecidos ainda. Né? Então, existe alimento adequado para cada nível, né, para cada idade. Né? Então, a pessoa que está começando na fé, ela precisa começar pelas doutrinas elementares. Às vezes a gente já começa na fé querendo saber, descobrir a trindade, né? Querendo decifrar aí as coisas que a teologia ainda não conseguiu resolver, os enigmas, né? Mas não, a gente deve começar de baixo, começar pelas doutrinas elementares. Eu lembro que uma vez o pastor, ele propôs, né, que nós fizéssemos o básico. Né? Vamos fazer o básico. Era tipo um slogan, né? Vamos fazer o básico. Participar das orações, ir ao culto, ir à EBD. Se todos nós fizéssemos o básico, aí sim nós estaríamos prontos para passar por o próximo nível. Né? Prontos para receber alimento que é sólido, receber doutrina mais avançada. Né? E ele faz essa analogia aqui da criança, o alimento da criança e o alimento do adulto. E acontece, né? Muitos membros, apesar de vários anos na igreja, ainda estão ainda com aquela papinha, com aquele alimento ainda que é muito raso, né? Com pouca nutrição. Né?
Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Então, a gente tenta contextualizar isso para os dias de hoje, né? A gente não entende muito bem como é que a pessoa olha para o espelho e já esquece da própria imagem, né? Complicado, né? Mas o espelho que ele está falando aqui, naquela época, era um metal que era polido, né? Então, quando você olhava para o metal, você via meio que um negócio assim, parecido, né? Só que não, né? Era algo assim meio turvo, né? Não era a sua imagem nítida. Né? Então, você olhava e não via com perfeição e acabava não vendo os defeitos, né, da sua face. O espelho tem essa função de mostrar os defeitos que você tem. Quando você se coloca diante do espelho, é porque você quer ajeitar alguma coisa, né? Ver se tem uma alfacezinha no dente, né? Ver se o cabelo está bagunçado, alguma coisa assim. Agora, a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é um espelho também. O espelho da nossa alma. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, ela nos revela aquilo que nós somos. E nós temos duas opções. Ou nós obedecemos a palavra de Deus, ou nós fazemos igual esse homem que se coloca diante do espelho e não se ajeita, né? Vai-se embora do jeito que está. Isso não traz mudança na sua vida. Né? É o que ele fala aqui. Sejam praticantes da palavra. Se você olha para a palavra de Deus e não a pratica, né, você é como esse homem. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a face do espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece da sua aparência. Então, meus irmãos, quando nós vivemos uma vida religiosa, uma vida que somente cumpre escalas, né? Nós nos tornamos inertes, né? Infrutíferos, inativos. E é o que Tiago está falando aqui. Nós enganamos a nós mesmos. E é por isso que a gente nunca sai do lugar. Porque nós não colocamos em prática aquilo que nós escutamos. Isso é difícil. É difícil você pegar algo que lhe confronta e colocar em prática. Porque nós não queremos fazer isso. Mas nós devemos fazer porque somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. E, lembrando dos versículos iniciais, fazermos isso por gratidão. Lembrarmos sempre de Cristo, da sua misericórdia, da sua graça. Como seríamos se não estivéssemos com Cristo? Aonde nós estaríamos? Isso é misericórdia. Deus mostrou misericórdia para você. Então, viva de acordo com a sua palavra. Viva uma vida coerente para com o Senhor. Ouvir o Evangelho e não praticar é iniciar uma coisa e não concluir. É deixar uma coisa inacabada. Você gostaria que alguém fosse fazer uma construção na sua casa e deixasse a coisa inacabada? Não. Você gosta, se você contratou algo, você quer que seja bem feito. Né? É a mesma coisa. Ouvir o Evangelho e não praticar é iniciar e não concluir. Você não termina. Vamos partir para o tópico B. Então, meus irmãos, relembrando o tópico A, iniciando, você precisa arrepender-se, voltar ao primeiro amor, reconhecer o senhorio de Deus. Eu acho que eu pulei, eu não li aqui as frases, né? Me desculpem. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo. Ali na sua apostila, tá? Reconheça o senhorio de Jesus Cristo e comprometa-se em ser um praticante da palavra. Se você for apenas um ouvinte e não praticante da palavra, você estará sendo insensato, espiritualmente enganado e imaturo. Quantos defeitos, né? Ninguém gostaria de ser assim. Mas nós, às vezes, nos comportamos igual aquele sapo que está na panela morna, né? Vai esquentando, esquentando, a gente vai se adequando ali à água.
Quanto menos se espera, a gente já está morto espiritualmente. Vamos passar para o tópico B, prosseguindo. Para dar continuidade ao processo de mudança, você precisa praticar com fidelidade as suas responsabilidades diárias e se exercitar na piedade. Então, são os meios de graça, né? Meditação, oração, leitura devocional, leitura anual da Bíblia, estudar, você buscar os tesouros ali escondidos na palavra de Deus. Como faz diferença você passar por um texto e você buscar o significado palavra por palavra? Faz muita diferença na nossa vida. Porque nós estamos dando valor à palavra de Deus. Essa é a verdade. É a palavra que é viva e eficaz, que transforma o nosso coração. Efésios capítulo 5, 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então precisamos priorizar Cristo na nossa vida, né? E às vezes nós trabalhamos tanto, né, que a nossa vida secular ela vai tomando lugar, né? Como se fosse um polvo, né? Ela vai pegando aqui e aí sobra uma pontinha de tempo para Deus, uma pontinha de tempo para estudar as coisas de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então você foi chamado, você tem uma vocação, que é servir a Cristo, que é agradá-lo, que é glorificá-lo com as suas atitudes. Esse é o seu chamado. O resto são coisas da vida civil, né? A prioridade é Cristo na sua vida, porque esse é o alicerce. O que adianta você dar prioridade para as outras coisas e Cristo, que é o alicerce, né, está sendo negligenciado? Não adianta. Iremos acabar igual aquele homem insensato, com a casa construída em cima da areia. Planejamento. A falta de planejamento nos atrapalha. Precisamos planejar o nosso dia. Quando nós acordamos assim, desordenadamente, né, atrasados, a gente acaba não fazendo devocional, acaba não orando, acaba não tendo a disciplina com Deus. Isso vai me preparar para o dia e vai preparar o meu coração para as adversidades que vão acontecer nesse dia. Se eu não faço isso, eu estou sendo negligente. Não estou planejando o meu tempo. E é o que o versículo diz, né? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Remie o tempo, porque os dias são maus. Administre o seu tempo. Do mesmo jeito que você administra a sua casa, como você administra a sua vida financeira. Administre o seu tempo e dê prioridade a Cristo, porque Ele é o alicerce. Nesse tempo, né, de Efésios, nessa época de Paulo havia perseguição, né? E ainda assim Paulo estava exortando para que eles remissem o tempo deles, para que eles administrassem. E nós estamos sendo perseguidos? Estamos sendo privados, né, de alguma liberdade? Não. O nosso obstáculo somos nós mesmos. Precisamos voltar para Cristo, nos arrependermos e praticarmos aquilo que nós escutamos. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aqui Paulo, nessa carta aos Colossenses, né, ele está falando, nesse contexto aqui, né, ele está falando para as esposas, maridos, filhos e escravos, né? Então ele está falando aqui que se você tem que fazer uma coisa, faça como se fosse para o Senhor. De maneira que os senhores iam olhar para os escravos, né? Iam refletir, iam
pensar, né, chegar à conclusão, se Deus fez isso na vida de um escravo, né, esse Deus realmente é poderoso. Era o testemunho. Né? E Paulo está falando aqui para os filhos, para as esposas e para os escravos. O escravo ele não tinha herança. Né? Ele ia morrer, não ia deixar nada para ninguém. Mas ele tinha uma herança espiritual em Cristo. Aquilo que nós fazemos permanece eternamente. O que nós fazemos para Deus permanece eternamente. Aquilo que nós fazemos para o mundo fica aqui. Quanto tempo nós gastamos fazendo as coisas para o mundo e não para Deus? A vida se passa rápido. Né? Uma vida só se passará, mas aquilo que fazemos para Deus permanecerá. Então precisamos administrar o nosso tempo de maneira que Cristo seja a prioridade na nossa vida. Gálatas capítulo 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então nós devemos confiar no Senhor e nos mantermos na sua dependência. Quando ele fala aqui, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ele não está falando para você ficar de maneira passiva, de maneira parado, né? Ele está falando para você se empenhar, exercitar, praticar. Né? Então, não é porque ele irá completar a obra que nós vamos ficar parados, sem progressão na nossa vida cristã. Mas devemos sempre buscar as coisas que são do alto. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sempre com os olhos fitos na cruz. Quando estamos com os olhos fitos na cruz, significa que estamos priorizando a Ele, né? E quando olhamos para a cruz, nós desviamos o nosso olhar das coisas que estão aqui debaixo. E é o mesmo contexto que Paulo fala, né? Pensem nas coisas que são do alto, quando ele fala aos Colossenses, né? É lógico que Hebreus, o autor é desconhecido, né? Não é Paulo. Mas tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, nós precisamos priorizar a Deus, priorizar a Cristo, e apesar das adversidades, apesar do que está acontecendo na nossa vida, nossos olhos não podem se desviar de Cristo, porque Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Quando os discípulos andaram com Jesus a caminho de Emaús, eles disseram, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então nós não temos tempo para ficar olhando as coisas ao redor. Precisamos focar na palavra de Deus, focar em Cristo, focar na cruz. Isso é o mais importante. Ele é o originador, o aperfeiçoador, o autor e consumador da nossa fé. Como que nós não vamos confiar num Deus desse? Um Deus que nos deu tudo, todas as coisas. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu todas as coisas através do seu sangue. Morreu ali na cruz por nós. E nós nos esquecemos de retribuir isso com gratidão. E nos voltamos para as nossas próprias vontades, né? Nosso egocentrismo. O eu sempre em primeiro lugar e não a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Paulo encoraja aos filipenses também quando diz que começou a boa obra e vos levará à conclusão até o dia de Cristo. Portanto, ele fala, volte seus olhos para essa direção. Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Filipenses 4, versículo 14, 16. Efésios, né? Efésios, desculpa.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então Paulo ele conhecia bem essa sensação de ser jogado de um lado para o outro, né? Ele esteve no navio que naufragou. Então ele sabe o que é a impotência de você se manter firme, né? Sendo jogado de um lado para o outro. Quando ele fala aqui, lembra-se desse episódio, né? Jogado como crianças, né? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens. Então, meus irmãos, esse movimento, né, é o mesmo movimento que quando você está dentro do ônibus, né, e aí o ônibus freia bruscamente e você vai para frente, né. O ônibus, não, você fica parado e o ônibus se movimenta, né, isso se chama inércia, né. Então, essa questão de você ser jogado para cá e para lá, né, ele está apontando para uma criança que não consegue se manter em pé, não consegue se manter firme. Por quê? Porque a doutrina que ela adquiriu, a doutrina que esse irmão está se debruçando, né, é uma doutrina que é falha, uma doutrina que foi feita por homens que induzem ao erro. E aqui ele fala dois grandes inimigos que lutam contra o ministério bem-sucedido, né? O primeiro é o afastamento da verdade e o segundo é a mórbida indiferença, né? Nós precisamos, se estivermos nos afastando da verdade, precisamos voltar para a verdade e passar a praticá-la. E a indiferença, né, que muitas vezes nós colocamos no nosso coração, que é aquilo que nós falamos anteriormente, quando nos colocamos diante da palavra e não a praticamos. Paulo tem a solução para isso, né? A verdade deve ser praticada em amor. E isso era precisamente o que ele procurava fazer e ensinava os outros a fazer. Nesse segundo tópico, né, tópico B, prosseguindo, né, ele nos deu aqui os princípios bíblicos para nós prosseguirmos em crescimento. E agora o tópico C, amadurecendo. Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, Lucas está falando aqui, né, aqui no livro de Lucas, que nós devemos renunciar à nossa própria justiça. Nós devemos lembrar que nós somos justificados por Cristo, né? Nós somos culpados, nascemos culpados. Mas quando Cristo nos justifica, né, é como se ele declarasse que você é justo. Imagina só um prisioneiro, né, que ele é culpado, né, e ele é declarado justo. Né? Da mesma forma foi conosco. Né? Nós éramos culpados, somos culpados, mas Cristo, através de seu sangue, pagou toda a dívida e nos declarou justo. Esse aqui é justo, está quitado, está pago. Então, como que nós podemos adicionar a nossa própria justiça às coisas de Deus? Então ele está falando aqui, nós somos servos inúteis, e até as nossas obras excelentes, as mais excelentes, elas são como trapos de imundícia. Elas não se igualam de maneira nenhuma. Não chega nem aos pés da obra de Cristo, da justiça de Deus. E a nossa excelência é a nossa obrigação. Nós devemos ser excelentes naquilo que fazemos. E isso não é só nas coisas da igreja, né? Nas coisas também do nosso trabalho, na nossa família. Devemos procurar sempre a excelência de Cristo.
O versículo diz: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse é o nosso dever. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 2 Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, sabendo que nossas obras, né, elas não chegam, né, à excelência de Cristo, mas devemos fazer com excelência, né, fazer como se fosse para Deus todas as coisas que fazemos. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, 15, ele diz que e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu, que por eles morreu e ressuscitou. Então, a palavra de Deus aqui, tudo isso que a gente leu, meus irmãos, é tudo repetitivo, né? Você deve estar pensando, eu já sei disso, né? Então é fácil de praticar, né? Já que já sabemos. Não. O cristão, ele precisa ser lembrado constantemente. Nós precisamos, porque somos pecadores. Somos como aquele povo do Egito, né? Que tinham acabado de receber bênção de Deus e já estavam reclamando logo após. Nós nos esquecemos, precisamos pegar isso e praticar. Dessa maneira, somente dessa maneira nós iremos progredir na fé. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nós precisamos viver pelo Espírito. Na lição 7, ele fala que nós devemos renovar a nossa mente. Né? Renovar a nossa mente com coisas que são boas. Renovar a nossa mente, né? Nossa mente seja transformada. Né? Essa palavra é a mesma palavra que é usada na transfiguração. Através da palavra de Deus, a minha mente ela vai sendo transformada. E dessa maneira eu vou passando a viver pelo Espírito. E não viver pelas coisas da carne. Se eu não vivo pelo Espírito, as coisas da carne vão tomar conta de mim. As obras da carne elas vão começar a florescer. Então, nós devemos estar sempre batalhando, né? Sempre de maneira ativa e nunca passiva. Efésios 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, nós devemos viver uma vida também coerente, né? Digna do Evangelho, digna da vocação que nós recebemos. Será que no nosso trabalho as pessoas veem coerência, né, com a nossa vida? Será que nós falamos uma coisa e pregamos outra? Isso principalmente para quem está aqui na frente. Né? Não deveria nem estar aqui, mas pela graça de Deus, pela misericórdia dele, né, ele nos usa ainda como instrumento. Na sua própria figura de linguagem de Paulo, né, morrer em Cristo, justificação, e viver com Cristo, santificação, são ambos resultados necessários da fé verdadeira. Aqueles que pensam que a graça torna a santidade opcional estão terrivelmente enganados. Aqueles que pensam que já experimentaram toda a santificação, que precisam, estão igualmente iludidos. Então, nós cometemos muito esse erro, né? Fomos eleitos antes da fundação do mundo, estou tranquilo agora, né? Aí passa a viver uma vida cristã negligenciada, né? Só que a nossa eleição ela é consolidada através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia. Todos os dias eu preciso confirmar minha eleição. Não posso viver de maneira libertina, da maneira com que eu quero. A minha liberdade ela está limitada à palavra de Deus, às coisas de Deus.
Então eu não sou livre para fazer tudo, mas livre para fazer a vontade de Deus. Que liberdade que é essa, né? Porque somos livres, né, para fazer as coisas de Cristo, né, e ao mesmo tempo seus servos, né, seus escravos. E escravos não têm herança, mas nós temos, porque Cristo nos justificou através de seu sangue. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então esse é o mesmo que falou que não são por obras que nós somos salvos, né? Mas é pela fé, pela graça. Esse é o mesmo homem que confia na eleição, que confia na soberania de Deus. Mas olha o que ele diz aqui. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Eu continuo praticando, né, os meios de graça, né? Eu continuo praticando porque eu quero ser aperfeiçoado. Isso vai me livrar de muitas dores, de muitos sofrimentos. E eu irei agradar ao meu Senhor. E é isso que mais importa. Às vezes nós perdemos o foco, né? Nós queremos agradar A, queremos agradar B. Não, meu irmão, você foi chamado para agradar Cristo e Ele crucificado. Viver Cristo na sua vida, através das suas atitudes. Hebreus capítulo 6, do 1 ao 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então aqui ele está chamando para deixemos os ensinos elementares, né, a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Quando ele fala que vocês perderam o primeiro amor, fala a igreja de Éfeso, né, ele não está falando que você deve voltar, né, para aquele mesmo nível, né? Não, você deve voltar para a mesma vontade, né, na mesmo fervor que você tinha. Mas você deve sempre progredir. Você nunca deve ficar parado. Deve rever os ensinos elementares acerca de Cristo para progredir. 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Colossenses 3, 1 ao 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, aqui ele já está falando do âmbito, né, da nossa mente, né? Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É o que Romanos 12, 2 fala, né? Nós devemos não nos amoldar ao padrão desse mundo, né, mas transformar a nossa mente, né, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós pensamos em coisas ruins, né, em coisas nocivas para nós acabamos externando isso, né? Se pensamos coisas ruins, logo vamos praticar coisas ruins. A boca fala porque o coração está cheio, né? E do coração saem os adultérios, saem os maus pensamentos, saem todas essas coisas que são nocivas para nós. Então ele fala que você deve pegar esse pensamento, né? Lembra que nos versículos anteriores ele fala que você alcançará o discernimento do bem e do mal se você exercitar, colocar em prática. Então, você deve discernir esses pensamentos que você tem e deve levar cativo em obediência à palavra de Deus.
A gente estava falando sobre esse versículo essa semana, né? É a mesma função que o policial faz, né? Ele pega ali o preso, né? O infrator da lei, e aí leva cativo, leva preso, porque ele está sendo nocivo à sociedade. Da mesma forma, devemos fazer com os nossos pensamentos. Devemos pegar pensamentos ruins, né? Pensamentos que não estão de acordo com a palavra, e nós somos chamados a pensar nas coisas que são do alto. Pensar em Cristo, pensar na cruz, pensar nas virtudes que saem por meio do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Essas coisas são importantes. Então, essa é a função. Devemos levar cativo o nosso pensamento para a obediência a Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, é uma sequência, né? Se nós não levamos o nosso pensamento cativo, aquilo vai tomando nosso coração vai ficando cheio de maldade, cheio das coisas que são do mundo, e, consequentemente, a nossa língua falará coisas danosas, né? Coisas não muito agradáveis. Então, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar os outros. Às vezes a gente pensa que tem que falar em toda situação, né? A gente tem que falar. Mas não. Se for coisa torpe, não fale. É melhor ficar quieto. Né? Porque a gente deve falar, aqui o versículo está falando que nós devemos falar somente o que for útil para edificar os outros. Então, quando bater aquela vontade de falar besteira, né? Morde a língua. Né? Tente tomar antes disso. Antes de ter essa vontade de falar, você deve domar o seu pensamento e levar cativo em obediência a Cristo. Tem um versículo que fala, né, eu não tenho ele aqui, mas ele fala que o nosso falar deve ser temperado com sal. Ele não pode ser sem graça, né, sem sal, e também nem muito salgado. Né? Ele tem que ser na medida. Tem que ser temperado com sal. Mateus, capítulo 22, versículo 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meus irmãos, a vida cristã não é um apanhado, né? Somente um aprendizado, como se estivéssemos numa sala de aula para aprender e retermos isso para nós. Se tudo isso que nós estamos retendo não se externar em amor ao próximo, em amor fraternal, em amor sacrificial, nós não conhecemos a Deus. Não chegamos ainda ao pleno conhecimento. Pode ter certeza disso. Você pode saber de tudo. Saber teologia sistemática, ser um teólogo de primeira. Sem amor, você não conhece a Cristo. Para você. E às vezes nós vemos pessoas que não conhecem tanto, né? Não têm tanta erudição, e elas amam tanto, né? Pessoas que não conseguem nem ler, não sabem nem ler direito. Mas, através da palavra de Deus, elas entenderam que o mais importante é amar o próximo, como a ti mesmo, né? A si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E praticam esse amor fraterno e o amor sacrificial. É o amor que vai além. Nós amamos as pessoas que são semelhantes. Né? O pastor deu um exemplo uma vez que eu achei muito interessante. É muito fácil eu chegar para minha mãe, né, e pedir perdão. Né? Mãe, me perdoa porque eu tratei você de maneira errada e tal. Mas pega uma pessoa que você não gosta. Né? Alguém que lhe fez mal. Né? Alguém que não gosta de você. Né? Nós devemos amar essas pessoas. Porque se não amamos, o amor de Cristo não está em nós. É isso que os versículos falam. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor.
E fazer isso é passar por cima de você mesmo. Você negar-se a si mesmo. É o amor sacrificial. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Isso que nós acabamos de falar. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O tópico que estamos abordando aqui é amadurecimento, né? Amadurecendo, né? Isso. Amadurecendo. Então veja que ele fala sobre perseverar, ele fala sobre exercitar com disciplina, ele fala sobre a sua fala, né? E a sua fala é uma consequência de seus pensamentos. Né? Na Bíblia, coração e pensamento eles têm o mesmo sentido. Né? Se o seu coração está cheio, a sua boca fala. Se a sua mente está cheia de maldade, a sua boca vai falar também. Então, ele está focando aqui que um cristão maduro, né, que está amadurecendo, ele controla a sua língua, ele controla os seus pensamentos, ele pratica, ele é disciplinado e ele pratica aquilo que é o principal, o amor. Pratica o amor fraternal, o amor sacrificial. Então, meus irmãos, fixamos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O crente maduro ele pensa como Calvino, né? Corandeu, a presença de Deus em todas as áreas da minha vida. Eu sei que as coisas ao redor não estão boas, mas eu faço as coisas para Deus. Eu foco naquilo que não se vê. Eu quero agradar ao meu Senhor. Colossenses, para finalizar agora, meus irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 10. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Vivam de maneira digna do Senhor. Ele é digno de toda glória e de toda honra. Lembremos da misericórdia que nos alcançou, da graça que nos alcançou. Lembremos que a nossa justiça não vale nada, mas fomos justificados por aquele que pode todas as coisas. Fomos justificados em Cristo. Eu não li aqui na apostila o último tópico, né, que eu vou ler aqui. Para amadurecer, crescer em Cristo, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, obedecendo às Escrituras. Em vez de viver de acordo com os seus sentimentos e desejos egocêntricos, prossiga em direção à sua soberana vocação em Cristo Jesus. Exercite disciplina em sua vida. Fale de modo que possa edificar os outros. Ame-os fiel e biblicamente. Não tenha em vista resultados materiais ou imediatos, mas valores eternos que os levem a amadurecer em Cristo. Glorificar a Deus e agradar ao Senhor em todas as coisas. Então, meus irmãos, que cada um possa fazer sua reflexão. Se você ainda não é um cristão maduro, volte para as doutrinas elementares. Aprenda o beabá. Alimente-se de alimento líquido ainda. Porque nós somos chamados para progredir na fé, para amadurecer. Não podemos ficar parados, não podemos ficar infrutíferos, né? Inativos. Que isso venha a confrontar o nosso coração, né? E não somente ficar no intelecto, né, na mente, mas se traduzir em prática. Né? Me arrependi, houve uma mudança de pensamento, de comportamento, e agora eu coloco em prática. Né? O que seria de um psicólogo, de um dentista, de um médico, se ele ficar só na teoria? Né? Ele não seria um bom profissional. Tudo na vida é assim. Nós devemos aprender e colocar em prática. E a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo.
Quando lemos a palavra de Deus, é como se o próprio Deus falasse conosco. Então, que nós possamos colocar isso em prática, porque não estamos sozinhos, não estamos lançados ao vento. O Espírito Santo nos ajuda. Ele já nos deu todas as coisas para a vida e para a piedade. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, as 2 aulas, né, que eu tinha para contribuir se acabaram, né? Então foi um desafio para mim, né? Eu agradeço vocês, cada um aqui, a paciência, né? Na semana que vem já nós daremos continuidade à lição número 8, e o próximo tópico será ponto de vista bíblico sobre as provações e tentações. Então, você já pode praticar o seu exercício em casa, né? E visando sempre a prática, sempre colocar em prática as coisas que você aprendeu. Semana que vem será o irmão Cédrico que dará essa EBD. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé para finalizar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Obrigado, Pai, porque se não fosse pela tua vontade, Pai, nós ainda estaríamos no lamaçal do pecado, Pai. Ainda estaríamos sem rumo, Senhor. Mas o Senhor, Pai, nos salvou através do teu sangue, através do teu sacrifício, Pai. Nos ajuda, Pai, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, Pai. Sabemos que maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo, Pai. Nós te agradecemos, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e a tua graça, Pai, está sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dá um bom dia de domingo, que possamos viver para ti, possamos viver Cristo, Pai, em nossas vidas, possamos mortificar a nossa carne de maneira que cresçamos na fé em Cristo Jesus. Abençoa o culto dessa noite, Senhor. Abençoa o pregador que trará a palavra, que possamos fazer um culto de adoração, Pai, nos regozijando na tua presença. Que o teu nome seja glorificado e que o teu nome seja louvado, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.